Bom dia a todos. Vamos para mais um vídeo, aproveitando hoje o mínimo de tempo que temos para poder gravar um vídeo a pedido da minha prima Irami, que é uma fofa. Irami, é uma honra gravar aqui esse vídeo falando a respeito de Miguel e a respeito dos anjos. E desde já eu quero aqui convidar a você que está nos assistindo aí, nos dando a honra, esse privilégio, pedir para que você se inscreva aí no nosso canal. Todo esse sacrifício aí é para você que está aí do outro lado. Esse estudo espero que possa aí ajudar você. Estaremos fazendo aí outros vídeos ainda a respeito dos anjos. Então vamos lá para o vídeo, dando continuação ao estudo sobre os anjos, sobre Miguel, coisas que de repente você nunca ouviu, vai estar ouvindo aqui no canal Café com o Irmão Júnior. Por isso eu peço que nos ajude, se inscreva no canal. Nós estamos já chegando a 1000 inscritos, por favor, se inscreva. Custa nada, é só você chegar aí, clicar, dar o seu joinha, deixar o seu comentário. Se inscreva e nos ajuda, para que a gente possa aí ter aí como é que eu poderia dizer, não só essa alegria, né, mas essa motivação. Conto com você. Hoje vamos ver aqui quando que Miguel vai atuar para todas as nações. Se eu acabei de falar que Miguel só atua para o povo de Israel, quando é então que ele vai atuar para todas as nações? Vamos ver? Primeira epístola aos Tessalonicenses, livros aí de 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros, 13 epístolas, que assim chamamos. E é no capítulo de número 4 e o versículo de número 16 que vai nos estar dizendo aí quando é que Miguel vai atuar para todas as nações do mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Com voz de arcanjo. Será no arrebatamento da igreja que todos os estudiosos são unânimes em dizer, todos, não eu sou apenas um iniciante aos estudos bíblicos, mas todos os estudiosos, todos os bibilistas, todos aqueles que têm um conhecimento profundo sobre o assunto, pessoas formadas com mestrado, doutorados, eles são unânimes em dizer que Miguel vai participar do arrebatamento da igreja. E o que será o arrebatamento da igreja? É quando Cristo, que prometeu voltar, agora para reinar, vai buscar todo o seu povo de todas as nações. As pessoas serão arrebatadas e encontrarão com Cristo nos ares. Mas só para somar aí mais ao seu conhecimento, existe uma igreja, e não somente uma igreja, mas uma igreja específica, onde eu tenho bastante conhecido, amo os irmãos dessa igreja, que eles acreditam que Miguel, ele é o próprio Senhor Jesus. Mas isso não tem um respaldo bíblico sobre nenhuma hipótese, ainda que nos dá a entender com voz de arcanjo, que o texto está falando aqui. Miguel, ele é uma criatura de Deus. Miguel é um ser criado, como Gabriel e todos os anjos. A Bíblia diz que foi feito os céus e a terra. Os céus foram feitos primeiro, ou seja, os anjos foram criados juntamente com os céus, e depois a terra, os animais, tudo que a gente vê, né, tudo que foi criado, e depois o homem, uma imagem e semelhança de Deus. Então veja só, se Jesus é Miguel, há uma contradição na Bíblia. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o Criador porque ele é o próprio Deus. Ele não é um ser criado. Agora, Miguel é uma criatura. Então, nós não podemos confundir. Se você tinha alguma dúvida sobre a respeito desse assunto, a dúvida está tirada. Tendo mais interesse, querendo saber mais se Miguel é
Jesus ou não, a gente pode fazer também um vídeo. Deixa aí nos comentários abaixo. É, então será neste grande dia do arrebatamento da igreja, que Miguel vai atuar para todas as nações, ou seja, no arrebatamento da igreja. E quando a gente se fala em Miguel, ou qualquer outro anjo, mas vamos pegar Miguel, essa aqui também daria tema para um outro vídeo só específico sobre isso que eu vou falar. As pessoas, elas idealizam, né? Fazem quadros, desenhos, esculturas, né, de Miguel, como Miguel com uma espada e com um escudo na mão. Bom, Miguel tem espada, Miguel tem escudo? Nós acreditamos que não. Por que não? E podemos dizer que não? Também não podemos dizer que não. Mas nada indica que Miguel tenha aí espada e escudo. Para que a gente possa entender melhor isso, por isso que nós precisamos estudar, qual era a linguagem que esses homens lá do passado usavam. Por exemplo, nós temos do Novo Testamento, só do Novo Testamento, da época que foi escrito o Novo Testamento, estamos falando nem do Antigo, só do Novo nós temos 2000 anos. E logicamente que nós vamos encontrar pessoas que trabalhavam na pecuária, na agricultura, de todas as formas, de forma simples. A linguagem bíblica, quando nós vamos estudar aqui sobre hermenêutica e uma série de outras matérias, como se aplica às figuras de linguagem, né? Nós temos aí uma série desde símiles, presopopeia, nós temos metáfora, nós temos alegoria, tipologia, alegoria, e nós temos uma vasta gama aí como é que eu poderia assim, figuras de linguagem mesmo, né? Para expressar numa narrativa bíblica de uma forma que estes homens usaram para que se pudesse entender, e Deus inspirando esses homens. Nós temos que ver que as Sagradas Escrituras, só o Novo Testamento tem 2000 anos. As pessoas trabalhavam em empregos, entre aspas, bastante simples, em cultivar a terra, cuidar de gado. Então é esta linguagem. Quando você pensa num exército, lá no passado, você vai ver que quem tinha carros, ou seja, carro que nós estamos falando, são carroças, né? Que nas suas rodas tinham ali algo cortante. E você vinha contra o exército inimigo aí com esses carros, né? E esses cavaleiros, ou seja, um cidadão montado em cima de um cavalo puxando uma espécie de uma charrete que nas suas rodas tinha algo cortante ali. Eu podia falar como se fosse quase uma espécie de espada ali cortante, né? E vinha para cima do cidadão, que você está ali guerreando ali com uma espada, olha só, espada, ou com uma lança, com o seu escudo. Ele vinha com aquele carro, um cavalo. Quem vai ficar na frente de um cavalo correndo? Diz, se tiver 100 pessoas, o cavalo vem correndo, quem vai ficar só se o cara for doido para ser atropelado e morrer pelo cavalo. O cavalo pode levar uma queda, mas vai morrer. Ainda mais quando você vem com um exército, né? Você tem uma ideia aí, quando o batalhão de choque, ele está no meio da rua, ninguém quer enfrentar aquele cavalão. O cara joga aqueles cavalos, né? Bem treinado, e é lógico que eles não estão caracterizados como lá no passado, com uma carroça que vem atrás, que nas suas rodas vem algo cortante, que se pegar em você te corta mesmo, você morre. Ninguém vai ficar na frente. Você ponha 30 cavalos aí, solta no meio da multidão, que ninguém fica na frente, que ninguém é doido, a não ser que queira ser atropelado, morrer e ficar aí com sequelas, né, deste enfrentamento. Então, o linguajar é utilizado desta forma. Não quer dizer que Miguel tenha espada. Também não podemos afirmar que ele não tem, mas entenda que, veja só, se a Bíblia nos dias de hoje fosse escrita nos dias de hoje, nós podíamos dizer que não que Miguel precise disso, nem que Gabriel precise, nem os outros anjos precisem de nada disso, mas nós diríamos a linguagem seria outra. Nós falaríamos de bombas, né, nucleares, mísseis intercontinentais, mísseis de cruzeiros, mísseis balísticos, foguete, navios submarinos de última geração, e tanques de guerra,
e tantos outros armamentos, né? E não necessariamente usaria, como nós vemos lá no livro do Apocalipse, ali é uma linguagem apocalíptica, diferente de outras linguagens, que nos mostra cavalos vindo trazer ali trazer um certo problema para a humanidade, para aqueles que estiverem aqui e que vão sofrer ali as consequências, mostrando cavalos e tal, mas ali é um simbolismo, não que vai vir um cavalo no céu, você vai ver um cavalo vindo, alguém montando em cima, tá bom? Só para matar essa curiosidade. Ele pode ter e pode não ter espada ou escudo. Isso é a forma que as pessoas vieram idealizando. As pessoas resolveram fazer pelos textos sagrados, porque fala de espada desembainhada e tantas outras coisas, mas não podemos confundir. Ninguém pode afirmar que Miguel tem espada ou um escudo, porque Miguel não precisa de espada e nem precisa de escudo. E quem foi que viu Miguel para nos detalhar de que forma que ele viu? Porque um anjo pode aparecer de uma forma para uma pessoa e de outra forma para outra pessoa, como nós estávamos falando no vídeo anterior. E não só falando de Miguel, como eu disse que Miguel não ouve a minha nem a sua oração, isso é bíblico. Você sabe qual é o perigo de adorar os anjos? Qual é o perigo se você for adorar um anjo? Você pode se perguntar neste momento e dizer, não para mim porque eu não estaria ouvindo, porque não tem como eu te ouvir. Você pode deixar aí nos comentários, né? Mas espera aí, eu aprendi que eu poderia adorar Miguel, a outros anjos. Bom, eu vou te mostrar aqui, pela Bíblia, que você não deve fazer isso. Adorar, porque ele não recebe adoração. Mas vamos ver aqui os perigos. Então, Apocalipse. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de 8 a 9. Para você entender aqui o que nós vamos ler, eu vou te trazer um pouco da introdução aqui, bem rápida, para que você possa entender. Nós estamos falando aqui de um homem que era um amigo especial de Jesus Cristo. Ele repousava muitas vezes do lado do braço de Jesus. Nós estamos falando de um homem de Deus chamado João. É ele que vai estar aqui escrevendo este livro do Apocalipse, o livro da revelação das coisas que hão de acontecer. Então é este João que foi preso por causa do amor do Evangelho e foi para a ilha de Patmos. É aqui que ele tem a revelação das coisas que vão acontecer. Estou falando isso para que você possa entender aí um pouco melhor. E veja aqui o que acontece com João, a falta de entendimento desse homem, mesmo sendo um homem usado que esteve com Cristo. A sua mente, como a minha, como a sua, ela vai aflorando e aquilo que vai nos sendo revelado, nós vamos aprendendo, e aquilo que não nos foi revelado, nós não sabemos ainda. E João, como muitas pessoas, no geral, eu acredito que 80% de toda a população mundial crê em anjos. Né? É por isso que Deus não deixou os anjos vir pregar o evangelho, porque todo mundo ia crer. Vê um ser que parece que é de outro planeta, subindo e descendo, fazendo sinais e maravilhas, milagres. Ele fala assim, Jesus é Senhor, você ia acreditar na hora. Não ia? Mas Deus deixou para nós pregar o evangelho. Mas veja aqui, a interpretação de João, e olha ele sendo corrigido. Eu quero que você preste bastante atenção. Capítulo 22, versículo 8 e 9, que diz assim: E eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas, ou seja, as revelações que estava lhe sendo ali passada. E vendo e ouvindo e visto, prostei-me aos pés do anjo, que me mostrava para adorar, mas não ele, não era para adorar o anjo. O versículo número 9 diz assim: E disse-me, o anjo está dizendo para ele, olha, não faça tal, porque eu sou conservo dos teus irmãos e os profetas que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O que ele disse? Não faça isso. João se prostrou, ou seja, se ajoelhou para adorar aquele anjo que estava ali passando essa revelação e passando aí essas coisas que iriam acontecer, que era para ele escrever.
E ele, admirado, deslumbrado com aquele ser que estava diante dele, ele pega esse próstata e diz: não faça tal coisa. Ou seja, anjo não aceita a adoração. Não adianta você se ajoelhar e pedir. Estou te mostrando biblicamente. E fica difícil você contestar as Sagradas Escrituras se você crê em Deus, crê também em anjos, e sabe que Deus é aquele que pode, e que tudo pode, e somente Ele. Então você não deve pedir a anjo, o próprio anjo aqui corrigindo. O único que aceita adoração não são os anjos de Deus que são enviados. Eu poderia me prostrar, um anjo esteve aqui na minha casa, uma oportunidade, já contei esse testemunho, eu poderia prostrar e adorar ele. Ele não iria gostar, porque ele não recebe adoração, ele não aceita vela, flores, ele não aceita nada disso. Anjo não aceita e nem precisa de nada disso, nem de adoração de homem. Se você ler um episódio na Bíblia Sagrada, vai dizer um texto que Jesus ele foi para ser tentado lá no deserto pelo diabo. Chegou lá, o diabo pegou a Jesus Cristo, colocou ele sobre um pináculo do templo e mostrou tudo aquilo para ele e falou para que ele se lançasse de lá de cima de onde ele estava lá para baixo, que estava ali escrito que os anjos iriam guardar ele para que não tropeçasse o seu pé em pedra. Um pouco antes desta cena, do que o diabo fez, ele ofereceu pães para o Senhor. Jesus Cristo ele tinha jejuado, estava ali para ser tentado. E veja só, quem é que queria a adoração? O diabo. Para você ter uma ideia da estultícia, da inteligência, da sagacidade do diabo, nós não podemos subestimá-lo. Lá no céu ele fez a cabeça da terceira parte dos anjos. Este é o ser que nós estamos lidando. É o ser que engana e engana a muito. Ele que gosta de ser adorado. E os anjos que foram enganados por ele. Também que foram expulsos. Da mesma forma, pensava bem semelhante a Satanás. Só que Satanás é o líder e da mesma forma querem adoração. Então se você um dia vai adorar alguém, neste caso aí se for um anjo, nenhum anjo de Deus vai receber adoração. Você pode ver em qualquer lugar, nos textos bíblicos, todos os livros bíblicos, você não vai ver um anjo aceitando a adoração. Isso aqui é o caso bem explícito. Ele diz: não faça porque eu sou teu conservo. O que ele quis dizer, o anjo, com seu conservo? Eu também sou servo, ele quis dizer para Jó. Não faça isso. Eu também sou servo como você e como seus outros irmãos. Então, anjo não recebe adoração. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o perigo de se adorar Deus. Paulo ensinando, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Paulo ensinando aos irmãos da Galácia, os irmãos de Gálatas. Paulo foi aquele que escreveu 13 epístolas. Talvez você não saiba disso, você que já sabe, amém? 13 epístolas. Foi o maior ensinador, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi André, não foi Filipe, não foi Bartolomeu. O maior ensinador das Escrituras, nosso irmão Paulo. E quando Paulo fala, nós temos que atentar, observar aquilo que ele fala e procurar colocar em prática. Paulo foi o maior ensinador, foi o que mais trabalhou na obra. E aqui no livro de aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, ou livro do Gálatas, como você queira pronunciar, nós no capítulo número 1 e versículo de número 8, olha o que Paulo está falando, por gentileza, para não dizer que assim, esses evangélicos são tudo doido, tudo maluco, eles ficam inventando coisas. Nós estamos mostrando que está na Bíblia. Se você não acreditar que a Bíblia é inspirada, aí nós podemos também fazer um outro vídeo, se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus. Podemos fazer também aqui. Mas vamos lá. Aos Gálatas, capítulo 1, versículo número 8, que diz assim, mas ainda, Paulo está falando, mas ainda que nós mesmos, está falando dois apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo assim, se vier um anjo do céu, ou se nós mesmos, está falando dos apóstolos, trazer para você um outro ensino, fora aquele do que nós já anunciamos,
que seja anátema. O que Paulo quer dizer com anátema? Seja reprovado, seja maldito. Anátema significa isso, seja reprovado, maldito. Isso significa anátema. Ele está dizendo que se ele próprio viesse a anunciar um outro evangelho, a não ser aquele daquele a qual ele já tinha anunciado, e ainda que se um anjo do céu, olha só o perigo, Paulo está ensinando. Quer dizer, vem um anjo, aparece para você e vai trazer um ensinamento que desentoa das escrituras sagradas. Está errado o ensino. Você nem deve ouvir este anjo. Mas como é que eu vou saber se o anjo é de Deus ou não? Quer saber também? Deixa nos comentários, nós faremos outros vídeos para poder assim explicar. Tá bom? Por que nós não podemos adorar anjos? Você já sabe aqui, Paulo está advertindo. Quando João, outro homem de Deus, a qual escreveu o livro do Apocalipse, né, pela revelação a qual Deus deu para ele, foi adorar o anjo, disse, não faça tal coisa, adora a Deus e não a ele. Eu poderia pegar o texto lá de Gênesis, que Deus criou todas as coisas, para te mostrar por que você não deve adorar. Mas o que está escrito lá? Está dizendo que Deus criou todas as coisas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Deus foi criando todas as coisas, disse que viu que isso era bom e foi criando. Deus é o Criador, mas eu queria pegar aqui, que as pessoas gostam bastante de Salmos, e muitas pessoas deixam até na sua casa, né, o livro de Salmo aberto, no Salmo 91 e alguns Salmos. Eu vou pegar justamente aqui nos Salmos que vai dizer quase que isso que eu falei, só confirmando o que eu falando, que Deus é o Criador. Salmo de número 33, versículo de número 6, que diz assim, 33, versículo de número 6. Pela palavra do Senhor, é o que está dizendo aqui, foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, todos os exércitos, tudo que foi feito por Deus, pela profecia ali, pela palavração da palavra de Deus. Como é que eu vou adorar uma criatura? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver também, para que você não se confunda, você vai ver na Bíblia anjos sendo chamados de filhos de Deus e anjos sendo chamados de criatura de Deus. Na verdade, anjos são criaturas de Deus. Eles podem até ser considerados filhos de Deus, mas isso vai do contexto da época onde o povo judeu e outros povos acreditavam que anjos eram filhos de Deus. E eles são chamados de filhos de Deus não porque são filhos, são criaturas de Deus, a qual Deus pode até tê-los como filho, mas eles não são filhos, são criaturas. Nós somos filhos porque fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo na sua morte na cruz do Calvário. Anjo, ele tem uma concepção totalmente diferente da nossa, na sua estrutura e na sua concepção. Ele é diferente de nós, mas um dia seremos semelhante ao Altíssimo. Então está aqui porque nós não devemos adorar, porque eles são criaturas. Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Para que você ficar mais objetivo aqui no ensino, Deus pode destruir todos os anjos até que estão no céu. Ele não vai fazer isso. E todos os demônios, e todos os seres da face da terra, e destruir todos os planetas, porque Deus não precisa disso. Deus é atemporal. Deus, ele é autoexistente. Ninguém criou a Deus. Deus criou. Então é Ele que nós devemos adorar. Vamos ver aqui como, quando eu falo aqui de Satanás, do diabo, para você bem entender, eu não estou falando que ele é o culpado de tudo, de todas as coisas. Não é isso que eu estou falando. E quando nós falamos, o diabo, ele representa um número muito grande de demônios, ao qual desceu juntamente com ele, quando ele foi expulso, se rebelou contra Deus. Ou uma das coisas que o diabo pode fazer, enganar muito, como tem enganado, vamos ler aqui comigo, de que forma que ele engana? Uma das formas dele enganar é 2 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 14. Epístola de Paulo aos irmãos de Coríntios, 2 Coríntios, livro de 2 Coríntios, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, é o capítulo de número 11, versículo de número 14, que diz assim: E
não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes este ser, né, vou mais dizer propriamente dito, porque tem algumas pessoas que são aí luciferianista, satanista, e vão discordar daquilo que eu estou falando. Por isso eu vou usar o termo certo, fazer a colocação certa, para que depois não haja apontamentos e reclamações. Quando a gente fala aqui, o texto sagrado está dizendo que Satanás pode se transformar num anjo de luz, não é somente ele, mas outros anjos podem se transformar num anjo de luz. E aí o que acontece? Este anjo, ele aparece como se fosse um oráculo, né? Um ser ali que é justo, enfim, e engana muitos. Veja só, se nós já sabemos previamente que o diabo será lançado no inferno, e o inferno não é um lugar para você ficar como um transeunte, sabe? Para lá, para cá, para lá e para cá. Lá o fogo, é o que diz a Bíblia, ele consome aquele cidadão, mas ele não morre, ele sente a dor e o calor, é um castigo que é eterno. O diabo não vai falar isso para o cidadão que o está servindo ele ali. Não vai dizer isso. Por maior noção, por maior entendimento, maior cultura, seja acadêmica que tenha o cidadão, ele muitas vezes se deixa levar, porque o inimigo, ele é um costumaz enganador. Se ele enganou os anjos que estavam no céu, não vai enganar um homem com toda a sua intelectualidade do homem. Os anjos são muito mais inteligentes do que qualquer homem mais sábio da face da terra. Portanto, ele aparece como anjo de luz. Não só ele pode aparecer, mas outros anjos caídos, que são demônios, podem aparecer como se fosse anjo de luz, como eu disse mesmo aqui, um oráculo, e etc, etc, etc. Eu gostaria ainda, para você ter uma ideia do perigo do culto aos anjos, mesmo que for para Miguel, seja para quem for, o anjo que for, não desmerecendo Miguel, que é digamos, ele é um servo de Deus como este, aqui do livro de João, que também disse: eu também sou servo, servo que? Do Altíssimo, não do homem, servo do Altíssimo. Vamos ver os perigos. Agora Paulo falando aos Colossenses, tá bom? Colossenses capítulo de número, não sei se eu tirei aqui até a marcação, deixa eu ver, Colossenses capítulo de número 2 e versículo de número 18, capítulo 2, versículo 18, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, 2, versículo 18, que diz assim, vamos aqui ler, você vê que, biblicamente, né? Capítulo 2 de Colossenses, o versículo de número 18, que diz assim, ó, ninguém, Paulo está orientando a igreja de Colossos, aos irmãos colossenses, ninguém vos domine ao seu bel prazer com o pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, veja só, por melhor que seja das intenções que uma pessoa tem quando vai adorar um anjo, por melhores das intenções que ele tenha, ele está contrariando as sagradas escrituras de Deus. Não importa se alguém disse para você, não, você pode, não, você deve, não, isso é bobagem. Você está indo contra a palavra de Deus. E esta mesma palavra que está aqui, ó, nós não queremos colocar para você um terror psicológico. Nada disso, ao contrário, Deus ele é amor. Mas este mesmo Deus que é amor não foi um anjo que morreu por você, foi Jesus Cristo. Portanto, eu cultuar, segundo o que está dizendo as Sagradas Escrituras, Paulo está ensinando, eu estou ainda vivendo carnalmente. E nós não devemos viver carnalmente e espiritualmente, apesar que a gente vive neste mundo. Viva neste mundo como se você não vivesse. E Paulo está dizendo que as pessoas que assim o fazem têm falta de entendimento. Por quê? Porque isso chegou até a igreja de Colossenses devido a ensinos errôneos que o pessoal estava tentando enxertar e inculcar na mente das pessoas. Um erro gravíssimo. Eu adoro a um anjo ao invés de eu adorar a Deus. Está errado. Se você aprendeu que você deve
né? Estou mostrando biblicamente aqui para você o perigo e os erros e a advertência de Deus que inspirou estes homens para escrever a Sagrada Escritura. Por isso que nós não adoramos. Nós amamos os anjos de Deus? Sim, amamos. Nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus, mas adorá-lo como ele ser um intermediário, um inter... Agora fugiu a palavra, hein? Aquele que vai intermediar com Deus? Não. Toda vez que um anjo aparece, toda vez que um anjo vem tratar de algo, trazer boas novas, ou seja, mensagens boas, tudo aquilo que o anjo vem fazer, ele só veio porque Deus mandou. Muitas pessoas, isso aqui serve para os crentes, aqui é para fechar. Essa agora é para os crentes, bem para os crentes mesmo. Os evangélicos, bíblicas, os bíblias, né? Como assim são chamados. Isso é para você. Alguém chega, sai aí à noite, vai fazer a obra de Deus, trabalhando, falando do amor de Cristo, ou vai num lugar onde uma pessoa possa cair, é possessa por demônio, ele vai me dizer a seguinte coisa: ó, aconteceu comigo. A pessoa estava endemoniada e eu pedi para o anjo do Senhor, para Miguel, dar uma espadada. O que foi que eu acabei de falar aqui? Nós estávamos estudando aqui, né? Que Miguel ele não vai te ouvir, primeiro que ele é um anjo lá de Israel. E se ele ouvir, ele está sendo desobediente, porque ele não tem que te ouvir. Ele vai ouvir a Deus e vem, segundo o que Deus mandou, ele vem fazer. Toda vez que o anjo vem, ele vem fazer alguma coisa, foi porque Deus mandou. Ah, mas eu mandei, eu crente, eu estava lá um dia, mandei um anjo dar uma espadada no cara que está endemoniado, para o demônio ir embora e tal. O que a Bíblia te ensina? A Bíblia te ensinou isso? Da onde você tirou isso? Eu quero que você mostre para mim. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade sobre o demônio para nós, seres humanos, que andarem em conformidade com a palavra. Nós que somos servos. Não é para anjo ficar dando espadada, é guerra de anjo agora, briga de anjo. Ah, mas aconteceu. Veja só. Ah, então Miguel me ouviu. Miguel não te ouviu porque nós estamos aqui trazendo um ensinamento. O que pode ter acontecido nessa situação, tá? Nas melhores da hipótese, não estou dizendo que isso não possa até acontecer, não é isso. É que quando você estava ali na aflição, talvez com medo, sei lá, a sua situação, na hora só quem sabe é você. E aí você pediu para que um anjo desse a espadada, Deus do céu está vendo lá, meu servo está fazendo a minha obra, né? Eu me alegro, mas está errado ali o que ele está fazendo, mas eu vou atendê-lo pela ignorância. Não é de ser ignorante, de querer bater nos outros, de arrumar briga, de falar alto, de querer lutar um boxe, um muay thai ou coisa do tipo. Não é nada disso. Ignorância na falta de conhecimento. Então pode acontecer? Até pode. Mas não foi Miguel e você não deve fazer isso. Toda vez que você encontrar alguém, se você for chamado, for este o caso, não é para você ir atrás de pessoas que estão ali para querer se aparecer, não. Aconteceu? Ora, fala, sai em nome de Jesus. Este é o ensino bíblico. Nos aguarde aí no próximo vídeo. Desde já quero agradecer a você. Se inscreva no nosso canal aí.